Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, eu vim aqui para nossa aula de língua portuguesa. Então, língua portuguesa na apostila que foi elaborada por Leila Rence e Maria Cristina Tempesta. E hoje nós vamos dar início ao módulo 16, é confusão para cachorro. É muito divertido passear com animais de estimação, mesmo que às vezes eles causem tumulto. Isso aconteceu com a personagem da história que você vai ouvir. Ela já teve muitos bichos, alguns até esquisitos, como rã e bicho de pé. Você já ouviu falar em bicho de pé? Mas não foi nenhum desses animais que armou uma grande confusão. Tão grande que a garota disse ter sido um horror mesmo. O título dessa história que você vai ouvir é Sua Avó, Meu Bacê. Título estranho, não? O que você acha que ele significa? Então agora nós vamos na página 50, onde tem a história, né? Então eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhar aí na apostila, tá bom? Sua avó, meu bacê. Eu não tive só rãs, coelhos e bicho de pé, não. Tive também um bicho comprido, baixinho, de pernas tortas e nariz gelado. Era um cachorro bacê. Seu nome era sua avó. Eu adorava quando alguém me perguntava: como é o nome dele? Sua avó. Como? Sua avó. Minha avó? Ô menina malcriada! Então esse cachorro é minha avó? Mais respeito. Não é falta de respeito, não. É que o nome dele é sua avó. Sua avó ia sempre pescar comigo no tempo em que a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda tinha peixe. Isso foi um pouco depois de Cristo, no tempo que eu era criança. Naquele tempo, muito antigo, nem existia poluição. A gente chegava até a comer os peixes que pescava naquela lagoa. Para quem não é do Rio, vou explicar. A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa, fica no Rio e fica entre o Jardim Botânico e Ipanema, que são dois bairros lá do Rio. Linda de se olhar, horrível de se cheirar. Em volta tem muitos apartamentos de gente rica. Quando ela fede, as pessoas fecham os narizes e as janelas. Mas linda ela sempre foi. Quando eu era criança, ela tinha cheiro de mar, um cheiro limpo e era mais bonita do que hoje, porque era cercada de coisas muito antigas. Não sei se vocês conhecem, eram umas coisas verdes, chamadas árvores. Coisas de outros tempos. Pra gente não, né? A gente ainda tem muita árvore por aqui, a gente não tem poluição, né? Mas ele escreveu essa história aqui para as crianças de cidade grande também, né? Então ele tá falando aí das experiências de cidade maior, tá? De metrópoles, de grandes cidades, tá bom? Sua avó e eu íamos pescar barrigudinhos, que são os peixes barrigudinhos. Ora, eu levava anzol, vara, isca. Sua avó levava o focinho, as patas e o rabo. Lá dele, é claro. O rabo de sua avó era comprido, vivia balançando de um lado para o outro, por motivo de sua avó ser muito alegre. Sua avó era marrom, não a sua avó. Não falo dela, por favor, não me faça confusão. Estou falando de sua avó, meu cachorro, tá? Isca de barrigudinho é minhoca. Naquele tempo, em vez de asfalto ou ladrilho decorado, em vez de carpete ou tábuas corridas, o chão tinha terra e a terra tinha minhocas formidáveis. Era só remexer na terra, a gente encontrava minhocas. Depois, era ir pescar.
Fomos pescar, sua avó e eu. Sentei numa pedra, sua avó começou a latir. Aí eu disse para ele: se você latir, vai espantar os peixes. Psiu, tem que ficar bem quietinho, viu? Sua avó era muito inteligente por motivo de ser cachorro. Cachorro é mais inteligente do que adulto ou criança. Já conheci muito adulto ou criança da raça gente bem burros. Mas cachorro sempre conheci ultra sábios. Sua avó é ultra sábio. Passou um tempinho, puxei a linha, não veio peixe. Joguei a linha, passou um tempinho, não veio peixe. Joguei a linha, passou um tempão e não veio peixe. Pescar é muito interessante, porque geralmente a gente dá banho em minhoca e não pesca. Depois de 1h, 22 minutos e 3 segundos e meio, lembro exatamente, pois foi um acontecimento estarrecedor em minha vida e na vida de sua avó. Puxei o anzol. Só veio minhoca espirrando um pouco, pois a lagoa estava gelada, mas não veio peixe. Aí dei um impulso na linha, joguei para trás, para depois jogar para frente dentro d'água. Ai, que horror! Que horror, que horror! Mas que horror! Nem sei se conto. Você pode chorar, e eu só gosto de contar histórias alegres. Mas aconteceu um horror mesmo. Quando joguei o anzol para trás, puxei para frente, pesquei sua avó pelo nariz. Sua avó fez um escândalo tão grande, enfiou o rabo entre as pernas e saiu correndo, arrastando a isca, a minhoca, atravessada no nariz. O fio, a vara, uivando, parecendo uma sirene de bombeiro. O escândalo foi tamanho que apareceu uma velha com um balde d'água, perguntando onde era o incêndio. Sua avó corria na frente, uivando, eu atrás. Perto dali havia a hípica, que é um clube onde cavaleiros e cavalos pulam obstáculos. Quem pula mesmo é o cavalo, né? Coitado. Ainda carregando o cavaleiro. Aquele clube é muito elegante e existe até hoje. Só que naquele tempo não tinha um muro que tem hoje. Era cercado por uma cerquinha de arame. Era dia de competição. Cavaleiros vestidos de casaca vermelha saltavam obstáculos montados em cavalos brilhantes de tanta escova e de suor também. Em volta, um público entusiasmado aplaudia um cavaleiro que ia pular. Ele não, o pobre do cavalo. O último obstáculo. Foi aí que sua avó entrou pelo picadeiro adentro, uivando com o anzol, a minhoca, o fio e a vara de pescar e eu atrás, além da velha com o balde. O cavalo levou um susto, deu meia volta de repente. O cavaleiro caiu de cabeça. Ainda bem que foi dentro do balde da velha, que ficou esbaldado, mas foi melhor do que cair, por exemplo, em cima do nariz de sua avó. Se tivesse acontecido isso, talvez a tragédia fosse maior. O cavaleiro poderia ficar preso junto com o focinho de sua avó na minhoca, no fio, na vara, atravessado pelos fundilhos. E isso, graças ao balde, não aconteceu. Naturalmente, foi um pouco difícil depois serrar o balde para tirar a cabeça do cavaleiro que tinha ficado preso e não saía. Debalde todos os esforços, o balde grudou na cabeça do cavaleiro. Mas o veterinário que cuida de cavalos da hípica tinha uma serrinha de serrar balde de cabeça de cavaleiros e ajudou a resolver o problema. Depois de tanta emoção, só faltava tirar o anzol do nariz de sua avó. Como a festa já tinha sido estragada, o veterinário resolveu veterinar mais um pouco. Chegou para mim e perguntou: como é o nome do animal?
veterinário tem mania de chamar cachorro de animal, uma antipatia. Eu, danada, respondi: sua avó. Ô menina desaforada, como é que você mete a minha avó no meio dessa confusão? Mais respeito. O nome do meu cachorro é sua avó. Pois eu vou me queixar, é a sua avó, menina malcriada, gritou o veterinário, roxo de raiva. Não sei por qual motivo, o veterinário pensou que a velha do balde fosse minha avó. Foi para ela, enfesadíssimo, e perguntou: a senhora não deu educação para sua neta, não? Neste momento, sua avó ficou irritada com a grosseria do veterinário. Sua avó não admitia que ninguém me tratasse mal. Mesmo com o anzol no nariz, sua avó veio para perto do veterinário, rosnou e de repente, nhoque, mordeu o veterinário no nariz. Na confusão, o anzol saiu do nariz de sua avó e foi parar no nariz do veterinário. Para curar anzol preso em nariz de cachorro, só mesmo um veterinário, não é verdade? O veterinário foi procurar um médico, pois ele só sabia cuidar de animal. O médico, com certeza, tirou o anzol. Eu é que fiquei sem pescar barrigudinho e a velha está sem balde até hoje. É isso aí. Sua avó meu bacê, os bichos que tive. Memórias zoológicas. Esse texto foi escrito por uma das escritoras que eu particularmente sou muito fã. Eu adoro a obra dela. Eu adoro os textos que ela escreve, que é a Silvia Ortoff. Então, tudo que eu vejo que é escrito por ela, que cai nas minhas mãos, eu corro para ler porque eu adoro. E ela conta as coisas de uma maneira assim que é engraçada. A gente quer saber o final, a gente fica curioso, não é mesmo? Então, se vocês tiverem oportunidade, procure, pesquisem. Na internet tem bastante texto escrito por ela e é bem legal. Então, procurem ler. É uma sugestão porque eu acho muito boa que eu estou dando para vocês de leitura, que é qualquer texto, qualquer livro da Silvia Ortoff, tá? Essa história ela é muito engraçada, né? Porque a maneira como ela narra a história, ela torna tudo muito engraçado e tudo muito interessante. A gente fica ávido para saber o que aconteceu depois, né? Hoje não tem interpretação, mas eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, naquele caderno que vocês receberam. Vocês vão colocar módulo 16, daí vocês vão colocar Sua avó meu bacê, que é o nome do texto, né? Vocês vão colocar isso e a data de hoje vão responder para mim qual a parte da história Sua avó meu bacê que vocês acharam mais engraçada e por quê, tá? Vocês vão escrever para mim pouquinhas linhas, não é texto, é só para responder essa pergunta, tá bom? Depois nós vamos lá para a página 54, estudar a língua. Vocês já estudaram sobre nome próprio e nome comum, então a gente já sabe que o nome próprio é que dá nome a pessoas, a cidades, a bairros, a ruas, a rios, a lagos, a lugares, né? A marcas de produtos, nome de revistas, nome de jornais. Então, é tudo que dá nome próprio, é próprio daquilo. Então, por exemplo, se eu digo a menina comeu doce, é qualquer menina que pode ter comido doce, não é? Mas se eu disser assim, a Tiffany comeu doce, não é toda menina, é só a Tiffany que comeu doce. Por exemplo, a menina brinca de boneca. Todas as meninas podem brincar de bonecas, todas gostam de brincar de boneca, né? Mas se eu disser assim, a Helena brinca de boneca, eu não estou dizendo que todas as meninas estão brincando de boneca, estou dizendo que a Helena está brincando de boneca. O menino gosta de passear. Todos os meninos podem gostar de passear. Mas se eu disser o Elias gosta de passear, eu estou me referindo a um determinado menino, não a todos. Se eu digo o menino é engraçado, qualquer um pode ser engraçado. Mas se eu digo o Murilo é engraçado, porque ele faz umas imitações muito legais no Facebook, então eu estou
me referindo ao Murilo, não a todos os meninos, porque não são todos os meninos que fazem o que ele faz, entendeu? Então, o nome próprio é aquilo que dá nome àquela coisa específica, ou aquele bairro, ou aquela criança, aquela cidade, e todos os nomes próprios, eles começam com a letra maiúscula, né? Por isso que quando vocês escrevem o nome de vocês, ou quando vocês escrevem o nome de alguém com letra minúscula, a Pro sempre fala, não, vai apagar, vai arrumar, é com letra maiúscula. Lembra que eu falo sempre isso? Por quê? Porque é nome próprio, então é com letra maiúscula, tá? Um nome pode ser próprio em uma frase e comum em outra. Por exemplo, minha prima Rosa está no 3º ano. Então, está se referindo a essa menina aqui da imagem aqui, né? Que é a prima Rosa. Só que Rosa também é o nome de uma flor. Então, eu coloquei a rosa vermelha num vaso. Então, eu estou me referindo a essa rosa aqui, a esse tipo, a essa flor. Então, rosa da flor é uma palavra, um substantivo comum. Nome comum, substantivo comum. E a Rosa, que é a menina que está no 3º ano, está falando da pessoa da Rosa. Então, daí é nome próprio, é substantivo próprio, tá bom? Leia as frases prestando atenção às palavras destacadas. Observe a letra inicial. Quando a menina disse que o nome do cachorro era sua avó, o veterinário prometeu: pois eu vou me queixar é a sua avó, menina malcriada. Então, sua avó, maiúsculo, está se referindo ao nome do cachorro. Vai se queixar a sua avó, está falando a avó do menino. Então, daí é com letra minúscula, tá? O senhor Ramos cortou os ramos da videira. O senhor Ramos é o nome do homem, tá? Cortou os ramos da videira. Ramos daí é nome comum, tá bom? A vitória do meu time aconteceu domingo em Vitória. Então, a vitória primeiro, palavrinha aqui minúsculo, tá falando que o time ganhou, né? E aconteceu em Vitória, na cidade de Vitória. Então, é maiúsculo, tá? Nós vamos agora para a página seguinte, página 55. Escreva o significado das palavras destacadas. Sua avó, cachorro. Sua avó, a avó da menina. Ramos, nome do senhor. Ramos, os galhos da videira. Vitória, quer dizer que ganhou, que comemorou a vitória, que está relacionado a ganhar. E Vitória com maiúsculo, que é o nome da cidade, tá? Agora vocês vão estudar a língua 2. O umbigo só tem um, o estressado tem 3 e mais 7 esperando no mini cassete. O afoito tem 8, a novela tem 9 e revela que em 10 é 1, não são 10. O bronze é feito de 11, mesmo que 11 seja feito de bronze. E nem aumentando a dose, ele vira 12. O 20 tem 20, mas só lá no fim. O centro é quase 1 cento e tem quase 100. O milho tem 1000, logo no início, o milhão também. Então, palavras com gutulins, né? É um poeminha. Tá falando, né? O umbigo só tem um. O estressado tem 3. E mais 7 esperando mini cassete. O afoito tem 8. A novela tem 9, né? Novela, 9. E revela que em 10 é 1, não são 10. O bronze é feito de 11. Mesmo que 11 seja feito de bronze, e nem aumentando a dose, ele vira 12. O ouvinte tem 20, mas só lá no fim. O centro é quase 1 cento e tem quase 100. O milho tem 1000, logo no início. O milhão também. Então, é a palavrinha que está dentro da outra, né?
Vocês perceberam? Eu li bem devagarzinho a segunda vez para que vocês percebessem que, por exemplo, lá, umbigo, tem né? A palavra estressado, tem o 3, né? E mais 7, mínica 7, ó, no final lá. O afoito, 8, né? A novela, 9, novela, tem 9. Em 10 é 1, não são 10. O bronze, ó, 11, né? Mesmo que 11 seja feito de bronze, nem aumentando a dose, vira 12. Então, dose com S e 12 com Z. O ouvinte, tem o 20, ó. É só lá no fim. O centro é quase um cento, né? E quase 100, por causa do início lá 100, né? O milho tem 1000 logo no início. O milhão também. Qual o segredo desse poema? Então, não precisa nem escrever nada lá no caderno. A gente já descobriu o segredo, né? Que tem as palavrinhas dentro da outra, né? Grife no poema palavras que tenham outra dentro dela. Por exemplo, afoito tem a palavrinha 8. Umbigo tem a palavrinha 1. Então, vocês vão circular a palavrinha toda e vão fazer um quadrinho só no pedacinho que tem a palavra dentro da outra. Tá bom? Por hoje é só. Eu volto. Lembrando que amanhã, terça-feira, começam as nossas avaliações, tá? Então, sejam preparados. Amanhã é matemática e língua portuguesa, na terça-feira. Depois, na quarta, vocês vão ter uma aula de arte. E na quinta, vocês vão ter a prova de história, geografia e ciências e educação física, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Um super beijo e eu volto com a aulinha de matemática, tá bom? Até mais!